Vamos lá? Quando tiver tudo ok. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde a todos que estão aí já nesta live. Gostaria de chamar a sua atenção. Hoje nós vamos iniciar aí uma maratona de curso, já iniciando hoje às 15 horas, tá certo? E às 18 horas nós vamos ter aí a nossa aula do curso também intensivo de TBO, e às 19h30 vamos também iniciarmos aí, ou melhor dizendo, concluir a aula de assistente de logística, que nós já começamos. São 3 aulas de assistente de logística, tá certo? Hoje finaliza a 3ª e última aula. Tudo bem, gente? Então, olha só, hoje nós vamos começar aí a nossa aula de um curso de assistente administrativo, tá certo? Quantas pessoas nós temos na live aí? 3 pessoas, hein? 3 pessoas na live, gente. Olha, o nosso curso hoje é um curso intensivo, tá certo? De assistente administrativo, tá certo? Esse curso, e você que já estava aí esperando, essa é a sua oportunidade, tá certo? Esse curso está com 50% de desconto, assim como todos os outros cursos, tá certo? Então, vamos, sem perca de tempo, vamos lá, né? Iniciarmos aí a nossa aula, diretamente aqui, tá certo? Dos nossos estúdios, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. O tema hoje da nossa aula é assistente administrativo. Vamos lá entender um pouquinho aí, né, sobre essa área aí que é tão explorada, que é tão exigida, e também esta área tem muita empregabilidade, tá certo? Então vamos lá, assistente administrativo. Vamos lá. E aí, o pacote do nosso curso de assistente administrativo são esses aqui, ó, tá certo? Então, olha só, o pacote do curso de assistente administrativo tem aí suas funções, vamos ver aí as funções, tarefa, atividades, cargos e etc. Também, na segunda live, ou seja, na segunda aula, vamos ver aí liderança, tá certo? Também, que faz parte aí do pacote do nosso curso, atendimento ao cliente, recepcionista, secretariado, assistente de RH, contabilidade básica, legislação aplicada ao assistente administrativo. Então, gente, esse é o nosso pacote, tá certo? Esse é o nosso pacote do curso de assistente administrativo. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Estão vendo aí? Gostaria de ouvir aí, né, os comentários de vocês aí. Tudo bem? Quantas pessoas nós temos na live aí? Tem 5. 5 pessoas na live. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender, né, sobre a área em si do assistente administrativo. Vamos entender, primeiramente, né, como surgiu, né? Vamos ver e entender o conceito de administração. Vamos lá. O conceito. A palavra administração, ela vem do latim, que significa ad, que significa direção, tendência, né, para, e minister, que significa aí subordinação ou obediência, ou seja, quem realiza uma função.
sob comando de outra, né? Ou presta serviço a outro. Quem falou isso? Chiavenato, 2003. Certo? Então, vamos lá. Ainda, segundo Maximiano, em 2007, administrar é um trabalho em que as pessoas buscam realizar seus objetivos próprios ou de terceiros, no caso ali, organizações, com a finalidade de alcançar as metas traçadas. Dessas metas fazem parte as decisões que formam aí a base do ato de administrar e que são as mais necessárias: o planejamento, a organização, a liderança, a execução e o controle, tá certo? Então, o ato de planejar, tá certo? De organizar, liderar e também execução e controle, certo? São considerados decisões ou funções sem as quais o ato de administrar estaria incompleto. Então, gente, olha só como vocês podem entender, administração não é simplesmente você se nomear como administrador. A administração é uma ciência científica. Então, vamos lá. Importância da administração. A partir do início do século XX, as organizações passaram a possuir maior complexidade para atender às necessidades da população. Tornou-se imprescindível, né, adotar os novos conhecimentos administrativos que estavam sendo formulados para enfrentar a concorrência cada vez maior na tentativa constante, né, de ofertar produtos e serviços com qualidade e menores custos. A administração passou a ser vista como fundamental importância para a vida. Então, gente, o ato de administrar é você, tá certo? É você entrar, tá certo? Em uma ciência científica, porque a administração é um ramificado aonde você conhece de economia, tá certo? Contas a pagar, contas a receber, conhece de atendimento, tá certo? Então, administrar, gente, não é por si só se nomear. O ato de administrar tem que ter sabedoria para poder lidar com as adversidades que possam surgir ao longo de toda a jornada, tá certo? Então, vamos adiante. Administração. Temos a definição geral. Administração ou gestão. Olha aí o que eu disse, ó. É a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definitivas, ou seja, definidas. Então, gente, essa é a nossa definição geral do que é a administração. Tá certo, gente? Tá certo? Quantas pessoas nós temos na live, gente? Tem 8 pessoas. 8 pessoas, gente. Boa tarde. Tá certo? Olha só, a nossa aula hoje é o curso de assistente administrativo. Tá certo? Vamos lá. Então, o processo administrativo. Planejamento. Sabe o que significa planejamento? Formular o objetivo e os meios para alcançá-la. Organização. Significa aí, ó, modelar o trabalho, alocar recursos e coordenar atividades. Organização. E a organização, ela traz o quê? Resultados. Olha lá no canto, ó. Resultados.
Planejamento significa desempenho, objetivos, produtos, serviços, eficiência e eficácia, tá certo? E direção. Direção significa designar pessoas, dirigir seus esforços, motivá-los, liderá-los e comunicá-los, tá certo? E controle. Controle significa aí monitorar as atividades e corrigir os desvios. Então, gente, a administração ela envolve planejamento, organização, direção e controle. E controle também está linkado em que, gente? Nos recursos. Os recursos. Esses recursos são humanos, financeiros, né, materiais, tecnológicos e informação. Então, todos esses recursos eu tenho que ter controle, tá certo? E planejamento, organização, direção, controle é um ciclo. É um ciclo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, prosseguir aí. Então, nós temos aqui, ó, o processo administrativo em 3 níveis, tá certo? Eu tenho o nível estratégico, que significa aqui, ó, planejamento está diretamente ligado ao executivo da empresa, possibilitando decidir a direção que está seguida pela organização ao longo do prazo, visando interagir a organização com seus ambientes de negócio. Então, gente, o planejamento estratégico, ele está diretamente ligado com o cabeça pensante. O planejamento estratégico, ele está diretamente ligado, tá certo? Na parte maior da empresa, ou seja, diretores, gerentes, são eles que faz todo um planejamento estratégico. Claro que esse planejamento estratégico não é, né, a curto prazo, ele é a longo prazo. Planejamento estratégico é olhar os ambientes internos e externos e saber fundir e procurar a melhor solução para resolver, tá certo? As divergências, tá certo? E o planejamento tático. O planejamento tático, ele está ali no meio. Significa aí, ó, tem por finalidade ser aplicado em determinadas áreas da organização em prol de resultados. Então, são os resultados que a organização, né, a empresa quer obter. E o nível operacional? O nível operacional, o nome por si só já está falando. É o nível, né, do chão de fábrica. É operação. É colocar a mão na massa, tá certo? É trabalhar, é suar. Então, olha o que diz, ó. Tem semelhança com algumas partes do planejamento tático. Porém, são basicamente planos de ações operacionais. Então, é a parte da operação, planejamento estratégico. E, por fim, eu tenho que atingir aí, né, o planejamento, tá certo? Estratégico. Claro que é de cima para baixo. Antigamente, os grandes, né, diretores, eles ficavam somente aqui no planejamento estratégico. Hoje a informação é vertical, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Por quê? As empresas antigamente, elas não trabalhavam com informação de escoamento mais rápido, né, com feedback mais voltado, tá certo? Então, tudo que acontecia aqui no nível operacional, as pessoas, né, tinham dificuldade de se relacionar, tinham dificuldade de chegar a informação aqui, ó, tá certo? Por isso que as empresas, muitas das vezes, elas fundavam, porque no nível operacional, as pessoas, né, tinham-se muito conflito. Então, os conflitos, muitas das vezes, quando acontecia aqui, a empresa em si, você pode ver, ó, que aqui é mais largo, ó, é como se fosse o quê? A base, tá certo? É a base de toda a estrutura aqui, ó, operacional, tá certo? Então, vamos lá. O que faz
Agora, gente, entrando diretamente aí, tá certo? Na área de assistente administrativo, né? Vimos aí a parte do conceito de administração. Agora, nós estamos entrando aí diretamente no setor administrativo. Precisamente, é o assistente administrativo. Então, vamos ver aí, ó. O que faz o assistente administrativo? O assistente administrativo é o profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, né? Administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos, entre outras atividades. Então, está aí, gente. Esse é o assistente administrativo. Está aqui as funções. O que você aí, meu amigo, quando você se tornar um profissional na área de assistente administrativo, talvez você, né, tinha uma noção do que se tratava, mas agora, como você está vendo especificadamente, tá certo? Você vai trabalhar nesse setor, você vai enfrentar, tá certo? Não é fácil, mas a gente está aqui para poder passar toda a informação e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado já vai ter uma noção. E você, gente, você que já queira aí, tá certo? Ao final do nosso curso de assistente administrativo, você aí pode solicitar o seu certificado. Lembrando que os nossos cursos, todos eles, inclusive o de assistente administrativo, vai estar com 50% de desconto. Tudo bem? Então, vamos lá. Principais tarefas. O assistente administrativo tem papel fundamental no acompanhamento e controle das rotinas de trabalho das empresas e organizações. Atua muitas vezes como secretário. Então, olha aí, gente. Você não pense que você vai ser simplesmente só fazendo as mesmas coisas. Não, você vai fazer muitas outras coisas. Você pode atuar como atendente, como secretário, como recepcionista. Tudo isso está dentro do nosso pacote do curso de assistente administrativo. Vai trabalhar auxiliando gestores e líderes na condução dos processos operacionais e na interface aí, ó, né? Com demais setores da empresa, com o público externo. Sua especialidade, tá certo? É a gestão administrativa. Então você, tá certo? Vai trabalhar no setor administrativo, auxiliando ali líderes, gestores, supervisores, gerente, tá certo? Área de compras. Então, área de marketing, você vai trabalhar em várias funções. Isso de acordo com cada empresa, com cada atividade de cada empresa. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Então, vamos lá, prosseguindo aí. Quantas pessoas nós temos na live aí? 5 pessoas. Vamos lá. Principais atividades: receber e enviar correspondências e documentos, controlar contas a pagar e receitas, vão emitir notas fiscais, elaborar relatórios financeiros, acompanhar trabalho de logística da empresa, né? O cargo dá uma boa visão sobre, tá certo? Sobre as rotinas administrativas da empresa, né? E pode ser aí a porta de entrada, tá certo? Para uma carreira de sucesso em vários departamentos. Então, olha aí o que diz também, ó. Manter arquivos e cadastro de informações atualizadas, assessorar gerentes e líderes com questões
práticas da rotina de trabalho, como preparar documentos, prestar informações ao público e responder e-mail. Então, olha só, gente, quantas atividades vocês aí podem estar exercendo aí, tá certo? Então, vamos lá. O cargo dá uma boa visão sobre as rotinas administrativas da empresa, né? E pode ser a porta de entrada para uma carreira de sucesso em vários departamentos. Então, olha só, gente, né? Quem trabalha na parte administrativa tem vários conhecimentos. Então, a porta de acesso é vasto, é como se fosse um leque, tá certo? Ainda, o assistente administrativo também pode, né, seguir linhas de atuação profissional específica, dependendo do perfil e da estrutura da empresa para a qual trabalha, dos quais podem atuar como assistente de compras, assistente comercial, assistente de logística, assistente de departamento pessoal e assistente de atendimento. Então, gente, olha só, como vocês podem ver, são várias áreas que o assistente administrativo atua, tá certo? Então, vamos lá. O perfil do profissional. Para o exercício da profissão, é importante que o assistente administrativo desenvolva as seguintes habilidades. Vamos ver as habilidades que vocês aí vão ter aí, ó. Tem que desempenhar dinamismo, organização, autonomia, capacidade de concentração, administração do tempo e comunicação. Então, gente, você, como um bom assistente administrativo, tem que ser uma pessoa que tem dinamismo, é focado, tá certo? Tem autonomia, tem controle na administração de tempo, é uma pessoa que mantém feedback, né? Tem uma comunicação aberta, assertiva, tá certo? E capacidade de concentração, tá certo? Então vamos lá. Atuação do profissional. Ainda, o assistente administrativo atua em empresas privadas do ramo comercial, industrial e de serviços, empresas e instituições públicas, organizações sem fins lucrativos, instituições de ensino. Então, olha só, gente, quantas áreas você, né, assistente administrativo, vai estar aí atuando, trabalhando aí. Então, gente, olha só, na parte de assistente administrativo, né, são essas as atuações, são essas as atividades que vocês vão estar percorrendo, seguindo aí, tá certo, gente? Continue ainda na live aí, que agora vamos aí, né, entrar na parte de liderança. Vamos lá, liderança. Então, gente, é a nossa segunda aula aí, né? Vamos entrar aí agora na parte de liderança. Gente, você que vai trabalhar como, né, assistente administrativo, você é uma pessoa que tem que desenvolver habilidades de liderança, tá certo? A liderança é em todos os setores da empresa. Então, vamos ver, sucesso é consequência, tá certo? Liderança. Então, gente, continue aí na live que agora você vai se surpreender do que vai ser mostrado, do que é liderança. Então, vamos lá. A força de um guerreiro está dentro. Gente, um guerreiro, quando ele enfrenta as batalhas, né, a força maior dele não simplesmente está na força, né, na força física, mas na força que vem de dentro, que vem da alma, tá certo? Porque é a essência, porque tudo aquilo que vem de dentro, tá certo? Floresce, são estratégias, são ideias, tá certo? E inteligência emocional. Então vamos lá, olha só. Dê respeito e honra a ele, e isso lhe será dado. Dê respeito e honra, tá certo? Então vamos lá.
aquele que inspira crescimento, evolução, desempenho e ações positivas em seus liderados. O líder é também, tá, um agente de mudança e de transformações na empresa e no mundo. Ele é a chave para que uma equipe, tá certo, consiga alcançar o máximo desempenho em seu trabalho. Então, gente, olha só, liderança, como é bonita essa palavra. Líder é aquele que direciona, líder é aquele que ouve, que pratica, líder é aquele que desperta em pessoas comuns e conduz a caminho extraordinário. Esse sim que deve ser seguido. Líder, vamos lá. O sucesso é consequência. O líder, né, bem-sucedido tem consequência de que o sucesso é sempre fruto de um trabalho árduo e de muita, né, dedicação e foco nas pessoas e nos resultados. Então, gente, os líderes são aquelas pessoas que mais traz resultado. Quando você tem resultados que é negativo, você logo desconfia, você logo vê, cara, aquele cara ali, aquele fulano não é um bom líder, porque ele não alcançou as metas, os objetivos. E, gente, ele pode até ser. Todos nós somos passíveis de erros, tá certo? O ser humano, ele tem 4 necessidades básicas. A primeira é de ser ouvido, tá certo? A segunda é de ser reconhecido. A terceira é ter o direito de errar, tá certo? Então, gente, olha só, todos nós somos passíveis de erros. Quem nunca errou, tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos seguir aí a nossa ideia aí, tá certo? Sobre liderança. É um bom exemplo, líder, ele é um bom exemplo. Se você quer conquistar, né, a colaboração da equipe, é muito importante dar bons exemplos para os seus liderados e inspirá-los a melhor que pode ser. Então, o líder é aquele que inspira, aquele que dá exemplo, aquele que traz resultados, aquele que direciona. Sim, esse sim é inspirador, porque o líder, ele é inspirador, tá certo? Então, vamos lá. Reconhece e respeita os seus liderados. Olha aí o que é ser líder, gente. Líder, ele reconhece, ele respeita os liderados. Embora o líder tenha aí o poder e autoridade, liderança é um trabalho que se faz em conjunto com os seus liderados. Sem a colaboração da equipe, né? Sem suas ideias, reconhecimentos, soluções, experiências, visões, opiniões e os comportamentos, os resultados simplesmente não existem. Então, gente, olha só, o líder é aquele que reconhece, aquele que respeita, tá certo? O líder, ele trabalha em conjunto, em união, é aquele que discute ideias, propõe ideias e traz soluções, tá certo? O líder, ele tem visão, tá certo? Visão, ele tem opinião, tá certo? E ele sabe respeitar as ideias. O líder, ele valoriza feedback. Líder é aquele que mantém feedback, tá certo? É a capacidade de transmitir e expressar ideias, ou seja, feedback, pensamentos, imagens, emoções e informações de modo a gerar, né, no outro um motivo para a ação. Então, gente, o líder é aquele que gera ação dentro de outras pessoas, é aquele que se extrai o melhor de cada um, é aquele que inspira, é aquele que traz ali bons resultados. Ele mantém o quê? Feedback ativo, tá certo? É a capacidade de quê? De transmitir e expressar ideias. Transmite confiança, o líder transmite confiança. Líderes inseguros geram equipes inseguras, o que compromete totalmente o alcance, né, de suas metas. Por isso,
transmitir confiança ao time é muito importante, transmitir confiança, tá certo? Transmitir confiança ao time, tá certo? Para que os profissionais sintam que podem verdadeiramente contar com os líderes. Então, gente, o líder é aquele que transmite confiança, tá certo? Uma boa confiança traz resultado. Uma boa confiança, ela traz dinamismo. Uma boa confiança gera empatia, tá certo, gente? Então, gente, olha só. Liderança é você evoluir. O líder que não evolui, simplesmente são aqueles líderes que simplesmente é do tempo colossal, não está aberto às mudanças. Olha só, o líder é aquele que sabe ouvir. A arte de ouvir significa aí ter paciência e tolerância, né, com o outro. E não apenas escutar quem está ao lado ou acompanhar aí o raciocínio de alguém. Ou seja, é preciso perceber, compreender e principalmente respeitar opiniões divergentes. Essa regra deve valer aí para todas as relações, principalmente com o ambiente corporativo, no qual pessoas diferentes precisam conviver diariamente. Então, gente, olha só, líder é aquele que sabe ouvir. Ouvir como, professor? Ouvir não é simplesmente ouvir. Ouvir na essência. Ouvir aquilo que não foi dito. Isso sim é ouvir. E qual é o retorno? O retorno é feedback. Relacionar-se positivamente. O líder é aquele que se relaciona positivamente. Ou seja, nenhum líder que se relacione mal com seus liderados irá conseguir voluntariamente a colaboração deles. Olha aí o que diz, gente. Né? E por mais que existam líderes de sucesso com má fama, neste quesito, a verdade é que eles acabam tendo bem mais dificuldades para conquistar seus objetivos por não terem aí muito carisma. Então, gente, o líder é aquele que desenvolve, tem carisma. O líder é aquele que se relaciona com seus liderados, tá certo? Então, vamos lá. Acumula resultados. Líderes, eles acumulam resultados extraordinários. O sucesso de um líder são um dos seus principais cartões de visita, tá certo? Com tudo isso, depende de muito esforço, trabalho, foco, dedicação e engajamento, né, de sua equipe. Sabe o que significa engajamento? Engajamento é aquele líder que pega aquela pessoa que tem uma certa habilidade e coloca ela em um foco, em uma direção. As pessoas se sintam engajadas, as pessoas se sentem felizes, porque vai se sentir empoderada, tá certo? Olha só, criatividade, inteligência emocional, social, muitas vezes até mesmo de alguns sacrifícios, né, pessoais. Então, o líder é aquele que traz resultados extraordinários, gente. Habilidades e competência do líder. Inteligência emocional. O líder tem que desenvolver inteligência emocional. Visão empresarial de futuro. Saber identificar, né, e estimular os talentos. Capacidade de negociação e diálogos. Dar feedbacks assertivos e saber recebê-los. Gerenciamento do tempo e das demandas. Tudo isso aqui, gente, são as competências do líder. Capacidade de desenvolver e integrar pessoas. Atração e retenção de talentos. Né? Autoconhecimento, proatividade, automotivação. Tomada de decisões assertivas. Capacidade, né, de criar um clima positivo. Então, isso que é ser líder, gente. Líder é aquele que desenvolve essas competências. Ele é inspirador. Os líderes são fonte de inspiração aos liderados. É
o cartão de visita, é a imagem, tá certo? Os líderes são aqueles que inspiram outras pessoas, que buscam o quê? Um caminho para o crescimento profissional. Por isso, mantenha ações congruente com suas palavras. Procure exigir aquilo que você tem, né, feito na prática. Procure, pois assim as chances de obter um retorno positivo dos colaboradores de sua equipe são ainda maiores. São maiores. Uma vez que eles, né, ao ver que você é um ser dedicado e inspirador, terão ainda mais inspirações, engajamento, motivação para realizar aí trabalhos de excelência. Então, gente, o líder é aquele que inspira, tá certo? Ele é um espelho, ele inspira liderança, ele respira liderança, ele inspira, tá certo? É uma informação congruente de tudo aquilo que os seus liderados estão querendo. Os seus liderados, por verem aí um líder inspirador, eles se motivam, porque o líder é aquele que é exemplo a ser seguido. Ele é um inspirador. Ele é confiante e inspirado. O líder é aquele que traz confiança, passa confiança. Ainda existem chefes que, por insegurança, intimidam sua equipe e estabelecem o sistema do eu mando, e você obedece. Porém, os líderes que conquistam maiores resultados são aqueles que encorajam seus liderados a serem participativos, né? E co-criarem, ou seja, crescer junto com todos ao seu redor, né? Com todos ao seu redor, para que o seu desenvolvimento do time, né, seja cada vez melhor em performance e resultados. Então, olha só, gente, o líder é aquele inspirador, é aquele que traz confiança, é um motivador. Isso que é ser líder. Tá certo? Quantas pessoas nós temos na live aí? 9 pessoas na live, gente. O que vocês estão achando dessa matéria? O que vocês estão achando, né, dessa aula de liderança? Comente aí, gente. Eu gostaria de ouvir um comentário de você aí. O que você está achando dessa live? Vamos lá? Gostaria de ouvir. Estou aqui para ouvir você. Tá certo? Então, vamos lá. Empreendedor criativo. O líder, ele é empreendedor. O líder não é aquele que fica com medo de tomar decisões. Todo líder, ele é empreendedor. Ele tem que desenvolver ideias, inovações. Estimule um ambiente colaborativo, propício à inovação. Incentive seus profissionais, né, a agregarem novas ideias e soluções às suas atividades no dia a dia. Assim a equipe sente que está impactado, tá? Ou impactando, né, de maneira positiva, mais próxima ao crescimento da empresa, né? Tornando-se aí, né, mais motivada ao desempenhar o seu papel com excelência. Então, gente, o líder, ele é empreendedor, ele é criativo. O líder é aquele que tem visão aonde já não se enxerga mais. O líder é aquele que traz, né, dentro de si, desenvolve criatividades, traz melhoria, traz soluções. Isso sim que é ser empreendedor. O líder, ele promove relacionamento construtivo. O que significa isso? Resultados extraordinários são conquistados por meio do esforço.
Né? Se não houver esforço, não tem resultado extraordinário. Claro que esse esforço depende de quem? Do coletivo. Porque o coletivo é o quê? Sinônimo de trabalho, né? Em equipe. Um bom funcionamento do grupo depende de relacionamento construtivo, né? Que o líder cria, proporcionando aí um ambiente que os integrantes podem complementar suas habilidades e que saibam aí trabalhar com as suas diferenças. Então, olha só, gente, né? O quanto o líder, ele é construtivo, tá certo? O líder é aquele que enganja os seus talentos, constrói, tá certo? Engajamento com a equipe. Ele é um agente de mudança. Estratégico e assertivo. Todo líder tem que ser estratégico, tem que desenvolver estratégias. Empresas são resultado de pessoas. Portanto, saiba identificar e utilizar os seus talentos de sua equipe. É a maior estratégia de um líder. A maior estratégia de um líder, sabe o que é, gente? É encontrar talentos, tá certo? Também é importante desenvolver métodos que aperfeiçoem aí os processos e que facilite aí a fluidez. A fluidez para o quê? Para uma maior produtividade. Isso sim que é ser líder. Líder, ele é uma pessoa estrategicamente. Ele desenvolve novos líderes. O líder é aquele que não tem só para si o conhecimento, ele também desenvolve novos talentos. Ele traz aí novos líderes. Ele cria, ele capacita, ele ensina, ele instrui. Além de se proporcionar em preparar os liderados para futuras oportunidades na empresa e desenvolve competências de liderança em seus profissionais. O líder deve capacitá-los a estar em crescimento contínuo para que os mesmos, né, e para a empresa. Assim, eles se tornarão capazes de tomar decisões aí calculadas e implantar estratégias e exercer sua atividade com a alta performance. Consequentemente, o líder poderá levar a sua equipe, tá certo? A voos cada vez mais alto. Isso sim o que é ser líder. Líderes é aquele que desvenda. O líder é aquele que pratica. O líder é aquele que extrai, é aquele que capacita, é aquele que descobre novos líderes, tá certo? Treina, motiva, inspira, é um treinador, é um capacitador. Isso sim que é ser líder. Ele é resiliente. Você sabe o que é resiliente? Resiliente é aquele que bate, apanha, cai, levanta, mas ele é duro na queda, ele apanhou e ele levanta de novo. Isso é ser resiliente, tá certo? Pensa, eu vou dar um exemplo do que é ser resiliente. Pensa aí numa bolinha, né? Uma bola que quando você pega essa bola, joga para cima e bate naquele impacto, ela inflável, ou seja, essa bola, ela murcha para dentro no impacto da batida da raquete. Isso sim o que é ser resiliente. Depois ela o quê? Ela volta ao normal. Resiliente é você que inspira. Resiliente é você que é duro na queda. Você apanha, mas levanta com conhecimento e experiência. Resiliência, isso sim que é ser resiliente. É você se ver aonde não cabe, mas você vai lá e consegue. Olha o que diz, ó. Um bom líder é altamente valorizado por uma organização. É aquele que lida aí da melhor forma com adversidades, né? Pressões, estresse. É aquele capaz de atravessar situações de crise, tendo em vista sempre, né, o cunho analítico para a tomada de decisões cada vez mais
mais assertiva. Então é isso que é ser líder, gente. O líder é aquele que é resiliente. Resiliente, gente. Muitas das vezes tem líderes que não é resiliente. Quando ele pega a primeira pancada, ele vai embora. Ele pede para sair, ele pede para ser demitido. Porque ele não é resiliente. Ele não é retropitivo. Ele não é. Ele não é. Sabe por quê? Porque na primeira pancada ele vai embora. Ele não é resiliente. Resiliente é aquele que aguenta no punho. É aquele que suporta as situações mais difíceis. Sabe o que vai acontecer? A empresa pode estar passando por uma crise, mas quando ele é resiliente, ele fica junto, ele não abandona, ele fica dentro do barco, ele não pede para sair. Mas quando aquele barco consegue superar tudo isso, ele vai ser a pessoa mais extraordinária, ele vai ser reconhecido, ele vai ser uma pessoa extraordinária e ele não vai perder. Ele vai se tornar uma pessoa, sabe o que, gente? Sabe o que? Uma pessoa que suporta todas as adversidades. E quem não suporta, pede para sair. Pede para sair. O líder, ele é retropitivo. Retropitivo. Decora o que eu estou falando. Retropitivo. Retropitivo, ele não retrocede. Ele vai. Ele alcança. Comunica-se com eficácia. Todo líder tem comunicação eficácia. Outra grande característica importante a líderes e gestores é que estes saibam comunicar-se aí com as pessoas ao seu redor e principalmente com os colaboradores que fazem parte de suas equipes, né? De forma altamente assertiva e eficaz. Então a comunicação traz resultado. Comunicação. Reconhece o trabalho e esforço de todos. Todo líder reconhece. Todo líder. O líder que as empresas esperam. Olha o que eu estou falando. O líder que as empresas esperam ter, sabe que conquista dos resultados extraordinários. Extraordinários. Não é decorrente apenas de seus esforços, mas também, né, de todas as pessoas que lhe rodeiam, né, façam elas parte ou não, né, de sua equipe. Então, gente, reconheça o trabalho, reconheça se você erra ou não, reconheça, assuma a responsabilidade. Sabe delegar. Todo líder, né, tem que desenvolver competência de delegar. Justamente por entender que sozinho não é possível sair do lugar. O líder de excelência organiza-se, né, de maneira a identificar talento, né, de cada membro da sua equipe, delega a estes as tarefas nas quais tem uma delas, né, desenvoltura melhor. Fazendo isso, ele garante que haja fluidez nos processos, que estes sejam verdadeiramente entregues e que ele, né, enquanto líder, tenha possibilidade de voltar o seu foco para que realmente importa, que é a elaboração desse envolvimento de estratégia eficiente. Então, gente, saber delegar. Delegar é direcionar, é colocar pessoas no foco. Delegar não é simplesmente colocar autoridade, né? Simplesmente é uma autoridade, mas é uma autoridade, né, com inteligência, inteligência emocional, tá certo? Então vamos lá. Foca sempre no positivo. Esse sim o que é líder. Por ter uma resiliência. Resiliente, eu ensinei para você, resiliente é aquele que bate, né? É aquele que apanha, levanta e fica de pé. Resiliente, né? Por ter uma resiliência e uma inteligência emocional muito bem desenvolvida. Os líderes que as
principais competências, manter o seu foco voltado aí para os aspectos positivos de todo e qualquer tipo de satisfação que lhe aconteça. Então, gente, o líder é aquele que foca no positivo, né? Enquanto ele está vendo aquilo que não está dando certo, mas ele está lá insistindo, né? Várias pessoas já passaram por ali, líderes, outros líderes desistiram, porque não foram resilientes, não foram retroativos e caíram, foram embora. Mas aquele que é resiliente, ele suporta, ele diz não, a gente vai alcançar. É aquele que é positivo, foca no positivo. Responsabiliza-se pelos erros e fracassos. Ele assume. O líder é aquele que assume. Olha o que diz aqui, ó. Como eu disse anteriormente, o bom líder, né, conta com seus liderados para o alcance de resultados extraordinários dentro da empresa, né? No entanto, ele tem plena consciência de que caso algo não saia conforme o planejado ou que erros aconteçam, levando ao fracasso de um projeto, por exemplo, quem deve se responsabilizar em primeiro lugar deve ser ele mesmo. Então, gente, olha só, ele mesmo é a pessoa que se responsabiliza. Ele mesmo, se ele lidera um grupo, uma equipe de pessoas, e se um errou, ele assume a responsabilidade, porque era ele que estava na frente, era ele que estava liderando. Porque quando acontece, muitas das vezes, nas empresas, né, que estão por aí, né, muitas das vezes nas indústrias, nos negócios, quando algum erra, um cliente erra, e se tem um que era responsável por ele, tá certo? Ele não assume a responsabilidade. Sabe o que ele faz? Ele aponta o dedo, ele julga, ele começa a apontar, mas ele não assume a responsabilidade. Então o líder é aquele que assume as responsabilidades. Como se tornar um líder de sucesso? Olha aqui o exemplo, como se tornar? Sabendo quais são as competências mais importantes e mais buscadas pelas organizações em seus líderes, com certeza, fica muito mais fácil desenvolvê-las, né? Não é mesmo? Entretanto, este processo não acontece do dia para a noite. E mesmo aqueles que já possuem certa facilidade e desenvoltura enquanto líderes, precisam de certo tempo para amadurecer, tá certo? E se prepararem cada vez mais, não só para atender às expectativas, né, empresariais, mas também as de suas equipes e suas próprias. Então, gente, olha só, o líder de sucesso, essa é uma boa dica. Então, vamos lá. Faça perguntas e peça conselhos. O líder é aquele que faz pergunta e quando erra, pede conselhos, né? O líder não é aquele que quando erra, ele sai. Mas o inteligente é aquele que quando erra e que quando não sabe, pede conselhos. Considerando esta dica essencial para quem deseja desenvolver uma liderança de excelência, pois além de demonstrar que reconhece o valor do que o outro tem a dizer, também demonstra humildade de entender que, mesmo sendo líder, você não é o dono da razão ou sabe de todas as respostas. Então tá aí, gente. O líder é aquele que ouve conselhos e quando não sabe, pergunta. Comunique expectativa. Sabe o que significa isso? Olha só o que diz. Ó. Da mesma forma que é importante que você saiba que seus liderados, né, esperam de você, é essencial que você diga a cada um o que você, enquanto seu líder imediato, esperam deles, bem
as suas ações e terão ainda mais chance de atingir os objetivos almejados pela organização e de crescimento dentro da empresa. Então, gente, está aí, ó. Comunique expectativa. Continue buscando conhecimentos. Não fique limitado a conhecimentos que você já sabe. Procure desenvolver novos conhecimentos, novas trilhas neurais. Sabe o que significa trilhas neurais? Conhecimentos, trilhas neurais são conhecimentos. A velocidade com que tudo muda, né? O tempo todo faz com que tenhamos que viver em constante processo de atualização. Caso contrário, dificilmente atenderemos às necessidades das organizações para as quais prestamos serviço, assim como as nossas próprias necessidades de desenvolvimento, seja pelo pessoal ou profissional. Tá certo, gente? Então, olha só, tudo isso, gente, é ser líder. Liderança. Quantas pessoas nós temos na live aí? 5 pessoas. 5 pessoas na live, vamos lá. Então, olha só, gente, isso aqui é importante. Olha só, você líder. Olha só, quando você está em um ambiente, o que te limita? Quais são as oportunidades? Qual é a tua reação quando você está dentro de um ambiente? E o teu comportamento? Quais são as ações e reações que o teu comportamento traz? Tá certo? Quais são as crenças e valores? O que você acredita? O que você acredita? Quais são as tuas motivações? As tuas permissões? Identidade? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? O que você acredita? Filiação? A quem você serve? Tá certo? Quem é o grupo que você faz parte? Tudo isso faz parte de quê? Do teu legado, da tua espiritualidade. Tá certo? Ó, ambiente, comportamento e capacidade é a tua força de inteligência. Crenças e valores, identidade, afiliação é inteligência emocional. Tá certo? Olha só. Ambiente e comportamento você pode corrigir. Tá certo? Capacidade, crenças, você pode gerir. Identidade e afiliação, você pode evoluir. E espiritualidade, né? Ou seja, o legado, você pode alcançar. Líderes, o que te motiva? É a pergunta que eu te faço. Eu e você que está aí do outro lado. Você que quer desenvolver o papel de liderança. O que te motiva? O que você deseja alcançar ao final desse processo? É a pergunta que eu te faço. O que você deseja alcançar ao final desse processo? Qual é a sua missão de vida? O que te inspira a viver? Qual é a tua missão de vida? O que te inspira a viver? O que você pode fazer para transformar essa experiência negativa em aprendizado? O que você pode fazer para transformar tudo isso? O que fará na prática? O que você fará na prática para não perder o seu foco? O que você vai fazer na prática? O que você tem feito na prática para alcançar o seu objetivo? O que você tem feito na prática para alcançar o seu objetivo? O que você tem feito? São as perguntas que eu te faço. Você que está aí do outro lado. Então, gente, essa foi a nossa aula de liderança. Tá certo, gente? Olha só, né? Aqui a gente finaliza a nossa aula, né? Um curso de assistente administrativo, né? Como nós vimos lá, tá certo? O curso de assistente administrativo, iniciamos com o assistente administrativo. Depois vimos o que? Liderança. E aqui nós finalizamos liderança, tá certo? Amanhã tem mais aulas aí para vocês, tá certo? Gente, lembrando que este curso está
19h30, vamos ter aí a nossa aula de logística, assistente de logística, tá certo? Fique com Deus, até breve. Aguardo vocês às 18 horas, tá certo? Obrigado a todos.